as 3 direções da cruz. E queremos dar falarmos de novo, praticamente a mesma mensagem, mas para que realmente fique algo bem fixado no coração de cada um. Porque se nós entendermos isso aqui, que é mais uma porção da palavra de Deus, nós entendendo e colocando em prática, muda radicalmente a nossa vida. Amém? E essa última música aí realmente fala, inclusive, dessa ministração. Vamos ler a palavra de Deus ali em Filipenses 2, do 5 ao 11. Vamos ler hoje na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva. Diz assim, ó: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo. Ou seja, nossa atitude semelhante à de Jesus Cristo. Que embora sendo Deus, e aí falei que ele era Deus desde sempre, e o próprio Evangelho de João começa dizendo que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, e sem ele, sem o Verbo, Jesus Cristo, nada se fez. Então Jesus foi Deus desde sempre. Então, não exigiu, nem tampouco se apegou aos seus direitos. A outra versão diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas pôs de lado o seu imenso poder e a sua glória, ocultando-se sob a forma de escravo. Ou seja, ele desce de Deus, transforma-se em homem e desce também a servo, a escravo. E tornando-se como os homens, e se humilhou ainda mais, chegando a ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso na cruz. A cruz era para os criminosos, para aqueles que atrapalhavam a paz de Roma. Contudo, foi por causa disso que Deus, porque ele desceu de Deus a homem, a servo, e morreu na cruz, que Deus o elevou até as alturas do céu e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre, joelhos se dobrem no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, nós precisamos sermos ministrados por Ti. Por isso nós abrimos, escancaramos a porta do nosso coração para entendermos, para que o Senhor nos ministre e que realmente possamos compreender, entender e colocá-la em prática. E daremos a Ti sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se nós entendermos isso, porque nós estávamos inclusive conversando no programa ontem, que o mundo hoje, você falar em humilhar-se, você falar em submeter-se, você falar em ser servo, isso é algo abominável. Literalmente, seria há uma geração atrás um imenso palavrão, porque ninguém aceita. Hoje, inclusive, as mensagens são que você tem que bombar, você é o melhor, você é o filho do rei, você veio à terra para viver o melhor desta terra. Será? Se nós tendo como, eu não estou dizendo que nós vamos agora viver a vida de miserável, e agora, olha, é o seguinte, ó, quem tem emprego deixe, quem tem alguns bens venda, porque você tem que viver miserável. Não, não é isso, em hipótese alguma. Mas não é essa exaltação toda que como se, o evangelho hoje é pregado como se nós nascêssemos, morrêssemos e tudo terminasse aqui. A nossa glória é aqui. Não. A nossa glória é na eternidade. Amém? Agora, termos o melhor, sim, trabalhamos para isso. Estudamos para isso, buscamos vencer para isso, é óbvio. Mas aí entra um grande detalhe. Para a glória de Deus, o Pai. Tudo que eu tenho, tudo que eu terei, tudo que eu sou, tudo que eu serei, deve ser para a glória de Deus, o Pai. Se não servir para isso, não valeu para nada. Então, queridos, a cruz do Calvário é o ponto central da vida e do ministério do Senhor Jesus. Ele nasceu para ir à cruz. Mesmo antes de ter nascido, ele já sabia que o destino dele era a cruz.
E o ministério dele todo conduzia a isso. Os mais diversos milagres, desde a transformação da água em vinho, que foi o primeiro, até os mortos que ele ressuscitou, não fosse a cruz do Calvário, seriam apenas obras que talvez estivessem registradas nas páginas da história. Ah, sim, aquele homem, aquele profeta que viveu, realmente, até que ele fez algumas coisas. Você olharia na história, estaria escrito, quem sabe. Se não fosse a cruz, terminaria nisso. Mas quando o Cordeiro de Deus aceitou o seu sacrifício naquela cruz, oferecendo-se imaculado a Deus por nós, ele estava quebrando, diga quebrando, todas as cadeias da morte e comprando com preço de sangue imaculado, ou seja, sem pecado, sem contaminação, a salvação e o resgate da nossa alma. Posso ouvir um amém? A cruz do Calvário é o lugar onde o leão se fez cordeiro, onde Deus, o Deus se fez homem, onde o sacerdote tomou o lugar do pecador. E o Calvário é o lugar onde o advogado se fez réu. Tudo em nosso lugar, porque, veja bem, questão de morrer, a questão de pagar o preço, de ser condenado por causa de algo, tudo era para nós. Jesus tomou o nosso lugar. A cruz do Calvário é o lugar onde a oliveira verdadeira se fez raiz de terra seca, mas pagou o preço da nossa salvação. Amém? Amém, queridos? Então, o apóstolo Paulo, no texto aos Filipenses que nós lemos, escreve o sentimento de amor que levou o Senhor Jesus a renunciar à sua glória, a sua divindade e os seus atributos que eram pertinentes a ela, a sua glória, para morrer em nosso lugar. E Paulo declara, queridos, que Jesus, na eternidade, existiu em forma de Deus. É específico, é explícito no texto de Filipenses. Mas ele não teve por usurpação, não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Ele não desceu, se tornou num homem e aí começou dizendo o seguinte, olha, é o seguinte, ó, eu só desci aqui porque eu tinha que vir aqui para salvar vocês. Então, por favor, me sirvam, porque eu vou morrer por vocês. Ele não fez isso. Ele literalmente deixou sua glória, abandonou todos os seus atributos de divindade e veio viver como homem, como servo, como escravo. Porém, Jesus esvaziando-se de si mesmo, assumindo a forma humana, tornando-se servo, escravo e obediente. Amém? E ele foi então até a morte e morte de cruz. Sabe qual é a razão que Jesus fala, ó, e morte de cruz? Porque ele dá uma ênfase nessa morte de cruz. Jesus morreu, sim, mas ele coloca e morte de cruz. É que a morte de cruz era tida por gregos, judeus, romanos, como a mais humilhante de todas as mortes. Considerando que a morte, se nós formos ver, a morte em si já é uma humilhação. Por quê? Porque ela aborta os nossos projetos, ela aborta os nossos sonhos. E a morte de cruz era tida como uma exposição pública. Porque aquele fraldão que a Igreja Católica colocou em Jesus não existia. Ele estava literalmente nu. E para um judeu ser exposto à sua nudez, à sua intimidade, é algo inimaginável. Então, Jesus foi exposto à morte pública e essa exposição era reservada para os perturbadores da paz, para os piores criminosos de Roma. Quem se levantava contra Roma, a cruz era o seu destino. E Jesus foi até ela. Mas mesmo sendo a cruz, guarde isso, ó, mesmo sendo a cruz reservada para humilhar e por fim a vida dos piores criminosos, Paulo declara o seguinte, ó, a cruz do Calvário não foi o lugar onde Cristo foi humilhado e derrotado.
Paulo disse que no Calvário, Deus exaltou a Jesus Cristo soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Isso significa dizer que na história da humanidade não há um nome sequer que possa ser escrito na mesma linha hierárquica que o nome de Jesus. Ele está acima de todos. Ou seja, o nome de Jesus está acima de todo nome. E Paulo declara que diante do nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Veja bem como é maravilhoso. Jesus deixa a sua glória, transforma-se em homem, em servo, em escravo e morte de cruz. Deus o exalta. Ele não chega no céu e diz assim, viu? Eu cumpri lá, agora sou igual a você de novo. Não. Mesmo ele sendo colocado acima de todo nome, mesmo diante dele todo joelho se dobrando, toda língua confessando, mesmo assim, tudo isso é para a glória de Deus. Isso nos serve de exemplo, porque começa o que Paulo diz é que Jesus, tudo aquilo que ele fez, é para que nos sirva de exemplo. Então, tudo que nós tivermos, quanto mais nós crescermos, quanto mais nós conhecermos, quanto mais sabedoria tivermos, tudo isso deve ser para a glória de Deus. Porque, queridos, ninguém que cresce em Deus, cresce para a sua própria glória ou para ser servido. Tanto é que ministro quer dizer aquele que serve. Então, quanto mais nós crescermos, mais é para que nós sirvamos, mais é para que Deus seja glorificado. Amém? Então, para a glória de Deus Pai, o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E o Calvário, ao contrário do que Satanás esperava, foi o lugar onde Jesus tomou de volta a glória que havia renunciado ao se tornar homem. E ali no Evangelho, aonde nós vimos isso? No Evangelho de João, capítulo 17, verso 1, diz assim, ó: Pai, chegou a hora, glorifica o seu Filho, para que ele possa glorificar ao Senhor. Ele abre mão da sua glória, desce. Quando ele está indo para o Calvário, ele pega a glória de novo. E depois vocês vão entender mais alguma coisa. Então, quando nós analisamos a cruz do Calvário, nós observamos que a cruz aponta em 3 direções. Em primeiro lugar, a cruz aponta para baixo. Ela foi fincada entre as pedras do Monte Calvário. E apontando para baixo, a cruz simboliza a vitória de Jesus e a derrota completa de Satanás e seus demônios. Amém? Veja bem, a vitória de Jesus e a derrota completa. Não vai ter ainda alguma coisa para frente. Não vai ter mais uma batalha para frente. A vitória foi completa. Porque uma coisa nós precisamos entender: tudo quanto Cristo fez, ele fez completo. E já está feito. Nós só precisamos tomar posse. E é por isso, mais uma vez, é interessante, todo culto ele sai. Efésios 1, verso 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com alguma sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Toda sorte de bênção. Toda, sem exceção. Por isso que a vitória é completa. A derrota de Satanás foi completa. Nós temos que nos apossar do que ele fez. Aí vai entrar Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu não vejo, mas eu creio que ele fez e eu me aposto daquilo que ele fez. Isso é fé. Isso é viver aquilo que Cristo já conquistou. Amém, queridos?
Então veja bem, no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, observamos que Deus criou o homem como a coroa da sua criação. E por causa disso, Satanás se colocou contra o homem e buscou, durante toda a história, derrotar o homem. Satanás se tornou nosso inimigo quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, pois era isso que o inimigo queria ser, semelhante a Deus. E isso você pode ver muito bem ali em Isaías, capítulo 14, verso 14, que diz assim, ó, isso eu anotei aqui: subirei mais alto que as mais altas nuvens e tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. O que Deus nos fez era o que Satanás buscava ser. É o que ele queria ser. E também Ezequiel, capítulo 28, fala da queda de Satanás, porque ele se ensoberbeceu e disse que subiria e seria como Deus. Então, nós nos tornamos desafetos de Satanás, porque fomos feitos à imagem de Deus, que era a maior busca que Satanás queria. Então, queridos, no capítulo 3 de Gênesis, vemos Satanás investindo contra o primeiro casal ali no jardim. E ele derrubou a raça humana, levando-a ao pecado. Enganou Eva, enganou Adão, e com isso toda a humanidade caiu. E levou a humanidade toda ao fracasso, de tal maneira que ali em Isaías, capítulo 59, verso 2, o profeta disse o seguinte, ó: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Por quê? Porque o inimigo buscou nos afastar de Deus. E se nós formos ver ao longo de todo o Antigo Testamento, cada homem que Deus levantava, para que através dele Deus fosse honrado, o inimigo lançava tropeços para manchar a sua história. Vamos ver apenas 2 ou 3 aqui, ó. Abraão conta com Agar em sua biografia. Moisés, em vez de obedecer a Deus e falar com a rocha, se irrita e fere a rocha. Davi tropeçou em Batseba. E Salomão, o homem mais sábio e mais rico da história, envaideceu-se em seu coração. E é interessante, a Bíblia diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Eu já me vejo tropeçando com uma, já viu com 1000. Eu acho. É ruim. Então, ensoberbeceu-se. Achou que, além das riquezas, tudo, ele tinha que ter também uma riqueza enorme de mulheres. Problema. Porém, tudo isso aconteceu no Antigo Testamento. Porém, em um estábulo, em meio aos animais, pois as hospedarias não tinham mais vaga para ninguém. Uma virgem da região da Galileia, que estava em Belém e se achava grávida, sentiu as dores de parto e o seu companheiro José, ali no meio daqueles animais, teve o privilégio de ser o primeiro a ter em seus braços o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E quando a criança, veja bem, quando a criança chorou, um coral de anjos bradou dizendo: a glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali, a história começou a mudar de curso. Porque Satanás começa a perder espaço. Mas o inimigo não se deu por vencido, como hoje ele também não se dá por vencido. E ele buscou acabar com Jesus. A sua primeira investida contra Jesus foi quando Herodes, usado por Satanás, mandou matar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo, buscando o quê? Alcançar Jesus. Mas a ordem de Herodes
ela entrou em vigor quando? Ao amanhecer. E pela madrugada o anjo do Senhor aparece a José e lhe disse: sai daqui, porque Herodes há de procurar a criança para matá-la. Milhares e milhares de inocentes morreram naquele infanticídio. Satanás esperava que o menino estivesse morto. Por quê? Matou todas as crianças, ele se foi. Mas, 13 anos mais tarde, Jesus aparece no templo, ensinando aos doutores da lei mosaica e anunciando que a vitória estava de pé. Posso ouvir um amém? Porque Deus havia se movido em favor do homem. E a Bíblia, ela vai dizendo que depois Jesus venceu a Satanás quando este tentou a ele no deserto. Isso está ali no Mateus capítulo 4, também fala em Lucas. Porém, a vitória final de Jesus sobre todo o inferno está registrada nos últimos capítulos dos 4 evangelhos. É quando ele chama a Pedro, Tiago e João e diz-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E a Bíblia diz que Jesus foi ao Getsêmani. E ao chegar lá se afastou dos discípulos cerca de 1 tiro de pedra. O texto não registra se Jesus orou ajoelhado, se orou em pé, se orou deitado. Mas registra que ele disse para o pai o seguinte, ó: Pai, se possível, passar de mim esse cálice sem que eu beba. E o texto, queridos, ele continua e diz que Jesus começou a suar grandes gotas de sangue. E a medicina declara que esse fenômeno chama-se hematidrose, que é quando o estado de angústia é tão grande que os vasos sanguíneos se rompem e saem em forma de suor. O apóstolo João escreve que Deus mandou um anjo para consolá-lo, e só então é que Jesus declara aqui, ó: todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. E o mais interessante é o seguinte, queridos, lá em Hebreus, eu não tenho agora, ocorreu agora, mas está em Hebreus. A Bíblia diz assim, o autor aos Hebreus diz assim, que Deus ouviu ao seu filho. E veja bem, se Jesus não fala isso daqui, se ficasse apenas isso daqui, hoje nós estaríamos condenados. Mas, porque o anjo lhe consola, e ele não quer fazer a sua vontade, ele declara: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Em outras palavras, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Jesus foi ao Calvário, arrastando pelas ruas de Jerusalém aquela cruz que era minha e que era sua. E ao chegar ao alto do monte, Jesus foi cravado no madeiro. Foi então que o inferno achou que o projeto da salvação estivesse falido. Mas, à medida que o sangue do Cordeiro Imaculado do nosso Deus jorra no madeiro, a Bíblia diz no livro de Hebreus que o sangue de Jesus começou a clamar e clamava mais alto do que o sangue de Abel. Amém? Porque o sangue de Abel clamava apenas por vingança, por justiça. Mas o sangue de Jesus clamava também por justiça, mas por misericórdia. E aí está a grande diferença, porque o sangue de Jesus clamava mais alto que o sangue de Abel. E queridos, o inferno começou a estremecer com o sangue do Cordeiro. E de repente, Jesus brada a frase mais linda de toda a Bíblia, e que o inferno odeia de paixão, que é: está consumado. Para boa parte, querido, dos religiosos, está consumado é um pedido de misericórdia, é um grito de entrega. Está consumado, entrega. Mas
na Bíblia Sagrada, está consumado, foi e é um brado de vitória. E ao bradar está consumado, Jesus declarava: Pai, eu terminei a obra, cumpri as profecias e paguei o preço da salvação. Hoje nós podemos adorar a Deus porque está consumado. Diga para o seu irmão: você é livre para adorar a Deus porque está consumado. Amém? Quando o apóstolo João, queridos, exilado na ilha de Patmos, e deixa eu fazer um parêntese, o apóstolo João foi o único apóstolo que morreu de velhice. A história conta que ele só foi exilado à ilha de Patmos porque colocaram ele num tonel de óleo fervente, mas ele não ferveu. Então, por estar vivo e não pôde ser morto no óleo fervente, lançaram ele para a ilha de Patmos para morrer por lá. Então, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, ele viu o Todo-Poderoso assentado em seu trono de glória e tendo à sua destra um livro selado. Isso está em Apocalipse capítulo 5. João disse que um anjo forte bradou dizendo o seguinte, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E o texto continua dizendo que houve silêncio no céu. João entrou em desespero e começou a chorar e declarava: eu chorava muito. Então ele diz: enquanto eu chorava, um dos anciãos veio ao meu encontro e tocou-me com a sua destra e disse: não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Aí nós podemos declarar: Jesus venceu e o inferno sabe que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Então, a cruz cravada na terra, apontando para baixo, ela declara: a vitória é nossa sobre todas as hostes espirituais da maldade e sobre todos os planos que eles têm contra nós. Amém? E em segundo lugar, a cruz aponta para os lados. E apontando para os lados, ela fala da nossa reconciliação com Deus. O Deus homem estava de braços abertos no Calvário, reconciliando consigo mesmo o mundo. A Bíblia diz ali em 2 aos Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo, na cruz, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Sede semelhantes a Cristo. Assim como ele nos reconciliou com Deus, nós também devemos reconciliar os perdidos com Deus. É a nossa função. Assim como Cristo desfez as obras do diabo, nós como igreja estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Posso ouvir um amém? Adão e Eva, queridos, eram privilegiados. Por quê? Eles tinham uma comunhão com Deus tão pessoal que a Bíblia diz que o Criador aparecia na viração do dia para conversar com eles. Mas quando o primeiro casal peca, é expulso do jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus colocou uma espada flamejante no jardim do Éden, que se movia, impedindo o acesso à árvore da vida. E também colocou querubins, que também estavam protegendo o caminho para a árvore. E quando Deus mandou Moisés construir a arca, construir o tabernáculo, ele disse que Moisés colocasse um véu que separasse o santo do santo dos santos. Porque no santo dos santos estava a arca, e dentro dela tinha a tábua da lei,
tinha a vara de Arão que havia florescido e um jarro com o maná, que era a comida que eles comeram por 40 anos. E em cima da arca, sobre a tampa, no meio dos querubins, estava a presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus ficou separada dos homens. Isaías 59, 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E queridos, aquele véu, que segundo os estudiosos dizem que tinha 10 centímetros de espessura, aquele véu era rompido, ou era passado, transposto apenas uma vez por ano, quando o sumo sacerdote, no mês de Edanim, que corresponde mais ou menos ao mês de outubro, ele entrava no dia da purificação nacional, no dia de Yom Kippur. E é uma vez, e se ele entrasse em pecado, ele morria. Por isso, como eu disse a semana passada, ele tinha os sininhos nas suas vestes e estava sempre se balançando. A hora que o sininho parasse, ele já entrava com a corda amarrada na cintura. O povo lá de fora só fazia puxar ele, porque também não podia entrar. Então, uma vez por ano. Mas, queridos, quando Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia diz que o sol escureceu, a terra tremeu, e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, significando que a comunhão entre Deus e o homem estava restabelecida. Posso ouvir um amém? É por isso que a Bíblia diz, em Efésios 2, verso 16 e 17, que diz assim, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Foi obra de Deus. Por isso que foi de alto a baixo. Deus rasgou o véu para que ele, dizendo assim, eu estou aqui reconciliando vocês comigo. Através do quê? Do que Cristo fez, é óbvio. Ou seja, a parede da separação foi quebrada. E Deus, guarde isso, Deus quer fazer amizade com cada um de nós. Amém? Deus quer nos receber como filhos e cuidar da nossa vida. Por isso, queridos, apontando para baixo, a cruz fala da derrota do diabo. Apontando para os lados, ela fala da nossa reconciliação com Deus. E apontando para cima, ela fala da nossa glorificação com Cristo. Aqui eu quero praticamente repetir da semana passada, porque precisa ficar muito guardado. Queridos, a morte de Jesus nos dá esperança da glória. Posso ouvir um amém? Se nós formos ver, queridos, Deus aparece algumas vezes em glória a Israel. Como eu disse, ele aparece no Monte Sinai. Deus aparece a sua glória na arca. Aparece na tenda da revelação. Aparece a glória de Deus no rosto de Moisés. A glória aparece na nuvem. E apesar da glória aparecer a Israel, Israel é rebelde. Israel peca. Israel teima. Cai na idolatria. Israel se esquece de Deus. Se afasta de Deus, mesmo apesar da glória. E Ezequiel, capítulo 10, verso 4, diz assim, a casa se encheu da glória. Se nós formos ver, que glória, que maravilha, a casa se encheu da glória. Só que esse texto está mostrando que a glória saiu do Santo dos Santos e foi para a porta. E com isso, enchendo toda a casa. Por causa do pecado e da idolatria de Judá,
A glória saiu do lugar santíssimo, depois do véu, e foi para a nave do templo. Isso era o jeito de Deus dizer a Judá: eu vou manifestar a minha glória a olho nu para ver se vocês se convertem. Mas Judá continua pecando. E aí a glória sai do templo, está ali, Ezequiel, capítulo 10, verso 18, e diz que ela vai para a porta. Depois está dizendo: se vocês continuarem a pecar, o que vai acontecer? Eu vou tirar a minha glória da casa e vou levar embora. E no verso 19, Ezequiel 10, verso 19, por isso eu disse a semana passada, leia Salmo 22, 23 e 24, e Ezequiel, capítulo 10 e capítulo 11. E você entende tudo isso. Então, no verso 19, vemos que Judá continua pecando. Então, a glória sai da porta do templo. Vejam, queridos, que a glória saiu do lugar santíssimo, entrou na nave, da nave ela vai para a porta do templo, e no verso 19, ela sai da porta do templo e vai para o portal da cidade. E a glória, queridos, a glória abandonou o templo e diz: se vocês continuarem pecando, eu abandonarei a cidade. E eles continuam pecando. Então a glória sai do portal da cidade. Ezequiel capítulo 11, verso 23. E diz ali que a glória sai e vai para o monte que está a leste, o Monte das Oliveiras. Guarde isso, Monte das Oliveiras. E em Isaías 42, verso 8, Deus diz através do profeta o seguinte, ó: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Por que ele fala isso? Porque quando Ezequiel olha pelos buracos do templo, ele vê muitas imagens de esculturas nas paredes, e o povo adorando, as mulheres cantando, as mulheres tecendo tecidos e coisas lindas para essas imagens. Por isso que ele fala isso daqui. Queridos, a partir da glória ter saído, Ezequiel 10, 23, acabou. A terra não viu, mas a glória de Deus foi-se. Porém, como eu falei atrás, uma jovem virgem está grávida e sente dores de parto. Como eu disse, não há maternidades, não há hospedagem, e ela dá luz num abrigo para animais, ou seja, numa manjedoura. E então João escreve o seguinte, veja bem, Ezequiel 10, 11, 23 diz que a glória foi-se, foi para o monte. E João 1,14 diz assim, ó: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Fazia 700 anos que a glória não se manifestava, mas de repente alguém diz: nós estamos vendo a glória. E quando, queridos, Jesus participa da última ceia, por que tudo isso? Para você entender que o terceiro, quando mostra para cima, a cruz apontando para cima, mostra a nossa glorificação com Deus, com Cristo. Então, quando Jesus participa da última ceia com seus discípulos, ele come a Páscoa, serve a ceia, e tanto Mateus como Marcos dizem assim, ó: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E é interessante, tem até, eu estava vendo uma ministração sobre isso, só Jesus mesmo, sabendo que dali ele ia para a morte. Mas ele canta um hino e diz: agora eu vou morrer. É só Jesus mesmo. Por quê? Porque conhecia toda a história. E tendo cantado o hino, saíram para os Montes das Oliveiras. Ezequiel 11, 23, diz que a glória saiu do templo e foi para o monte. Jesus canta um hino e vai
para o monte. E é nesse trajeto, queridos, até o monte que Jesus diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. E subindo o monte, Jesus faz uma oração, João 17:5. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória. Ele, parafraseando, podemos dizer: Pai, o Senhor lembra daquela glória que eu tinha com o Senhor lá no tempo, antes da eternidade, que eu tinha contigo antes de vir à terra? Pois essa glória, me devolve essa glória. Glorifica-me com ela de novo. Ele pede isso. Só que tem um detalhe. Jesus estava caminhando para o Calvário para morrer e cumprir o plano divino. E o Pai não lhe negaria, o Pai lhe deu essa glória. Só que Jesus não poderia morrer em glória. Por quê? Deus abre mão da sua divindade, vem a ser homem, servo, escravo, morte e morte de cruz. Ninguém morre glorificado. Então o que que faz? Veja bem, antes de eu falar isso, os versos 21 a 24 de João capítulo 1. João, versos 21 a 24. Ele vai dizer o seguinte, ó: sabe aquela glória que me deste? Aquela glória que o Senhor me devolveu? Pois eu dei. Estou parafraseando. O Senhor me devolveu? Sim, há pouquinho tempo o Senhor me devolveu. Eu pedi, o Senhor me deu, só que agora eu dei. Eu dei. E o verso 22, ele vai dizer o seguinte, ó: porque eu não poderia ir ao Calvário. Ele não diz isso, eu estou parafraseando. Ir ao Calvário com a tua glória. Então eu distribuí para cada um dos meus discípulos, distribuí para a minha igreja, distribuí para aqueles que me seguem, eu lhes dei a minha glória. Ou seja, a glória que tu me deste, eu dei a eles. Está ali em João, capítulo 1, versos 21, 22 e 24, você pode ver. Então eu dei a eles. Como o Senhor me deu, eu dei a eles. Para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. E desta forma, o mundo nos conheça e saiba que o Senhor me enviou e eu estou enviando a eles. Amém? Para isso serve a glória de Deus. A Bíblia, queridos, se nós formos ver, é muito linda. É linda demais. De modo, queridos, se nós formos ver, aonde eu e você chegamos, a glória de Deus chega conosco. Você e eu não somos normais, nós somos glorificados. Amém? Você exatamente o que a arca simbolizava no Antigo Testamento. Porque aonde a arca ia, ela representava o poder de Deus, representava a glória de Deus. Aonde você chega, você representa a glória de Deus. Você representa a presença, a vida de Deus naquele lugar. Por isso, a cruz apontando para cima mostra a nossa glorificação com Cristo Jesus. E o Salmo 24 descreve o reino, a autoridade e o governo de Jesus. E nos versos 7, 8 e 9 e 10, como eu falei a semana passada, Salmo 24, versos 7 e 8 e 9 e 10, tem duas profecias diferentes, ou pelo menos uma profecia que se cumpre em dois tempos distintos. O verso 7 e 8 já se cumpriram. O 9 e 10 ainda vão se cumprir. O 7 e 8 se cumpriram quando Jesus morre, ressuscita e é assunto, sobe aos céus. Quando Jesus vai subindo nas nuvens, os anjos começam a cantar e a dizer: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E os portais celestiais começam a se abrir.
E no verso 8 alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? E vem a resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Isso já se cumpriu. Jesus subiu, os portais se abriram e ele entrou. Mas nos versos 9 e 10, eles ainda vão se cumprir. E quando eles se cumprirem, você e eu estaremos lá. Posso ouvir um amém? Veja que há uma diferença quase imperceptível. Os versos 9 e 10 retratam Jesus chegando ao céu novamente, mas agora com a igreja. E enquanto os portais se abrem, o coral canta e diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Se nós formos ver, querido, até aí tudo igual. Mesma coisa que o 7 e 8. Então alguém pergunta novamente, ó, quem é este Rei da Glória? Na primeira fase, 7 e 8, a resposta foi essa, ó. O Senhor poderoso na batalha, o Senhor poderoso forte e valente na guerra. Mas agora, na segunda parte, na segunda fase da profecia, a resposta é assim, ó. Olha bem, o Senhor poderoso e forte na guerra. A segunda parte, com nós juntos, a resposta é assim, ó. O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Eu e você vamos entrar nas mansões celestiais em glórias, guiados pelo Rei da Glória, para viver sempre em sua glória. Dá um glória a Deus, meu amado, que é realmente... Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor da glória. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, as cadeias da morte foram quebradas. E o capítulo 28 de Mateus diz que um anjo com aparência de relâmpago moveu a pedra do sepulcro. Jesus ressuscita, e ressuscitado ele declara, pegando algumas frases: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Verso 18, eu sou aquele que foi morto, mas estou vivo pelos séculos do século, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus ressuscitou, foi elevado ao céu, e Apocalipse capítulo 5, verso 12 e 13 diz assim, ó: e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E aqui ouvi toda a criatura que estava no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. Amém? Por mais de 2.000 vezes está escrito na Bíblia que o dia da volta de Jesus chegará. Ele vai voltar. E ele aparecerá e convidará a sua noiva a entrar nos portais eternos. A maior esperança da igreja, queridos, é o dia que na glória eterna Cristo aparecer e um coral de anjos entoando o cântico da glória e o Espírito Santo conduzindo a igreja ao encontro daquele que nos salvou e projetou vida eterna para aqueles que creem no seu nome. Amém? O inferno queria esconder a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário. Os romanos subornaram os soldados para que eles mentissem que o corpo de Jesus havia sido roubado. Mas o Espírito Santo espalhou a mensagem do Evangelho, porque Jesus está vivo e nós pregaremos a mensagem do Calvário até que ele venha. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos. Hoje nós participaremos da ceia.
E a ceia, nós estamos declarando, afirmando a morte de Jesus até que ele venha, fazendo menção da morte de Jesus até que ele venha. Na ceia nós estamos renovando a nossa aliança com Deus. Esse é um tempo, queridos, em que nós precisamos, se precisamos de conserto, que nos consertemos. Se precisamos de perdão, que confessemos nossos pecados. Se precisamos de reconciliação, a cruz apontando para os lados, que nos reconciliemos. E possamos realmente termos uma íntima comunhão com Deus, sermos amigos dele, porque ele quer realmente essa amizade conosco. Pai, nós te damos graças por esta manhã abençoada. Nós te louvamos porque a tua presença realmente é palpável. Nós declaramos que a tua presença em nós faz com que, ó Pai, nos sintamos cada vez mais amados e ao mesmo tempo busquemos confessar os nossos pecados, para com os nossos pecados não ferirmos a tua santidade. Por isso, nesta manhã, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados e declarar, ó Pai querido, que cremos na mensagem do Calvário, cremos naquilo que a cruz nos ensina, apontando para baixo, cravada na terra, ela aponta, ela declara que o inferno e todos os seus projetos foram destruídos, foram aniquilados. Ela apontando para o lado, nós fomos reconciliados com o Senhor. E apontando para cima, nós cremos que fomos glorificados com Jesus Cristo, teu Filho amado. Por isso, Pai, nesta manhã nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor, porque só o Senhor é digno de ser adorado, só o Senhor é digno de ser obedecido, engrandecido, entronizado em nossos corações. Pai, que realmente a partir de hoje, entendendo a mensagem da cruz, entendendo todo aquilo que se desenvolveu durante aquela crucificação, durante aquela entrega de Jesus, entendendo isso, nós possamos viver muito acima da média, nós possamos viver muito acima deste mundo, e realmente, como o Senhor diz, nós saiamos deste mundo, saiamos deste sistema de coisas, sistema de leis que são contra a tua palavra, e dá-nos a graça, ó Pai, de vivermos firmes, alicerçados, arraigados na tua palavra, e esta palavra, guardando ela em nosso coração, nós não venhamos a pecar contra ti. Muito obrigado, ó Pai querido, por esta manhã. Daremos a ti sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.